Bem-vindos à isomeria. Vamos lá, pessoal. Tema de extrema importância para a sua prova do Enem, beleza? E também vestibulares tradicionais, depende muito do seu foco. Então vamos lá. Primeiro, o que é a isomeria? Isomeria é o termo dado ao fenômeno que, através dele, compostos diferentes apresentam uma estrutura diferente, mas eles têm a mesma forma molecular. Aí tu pensa, cara, mas como assim, Rodrigo? Exemplo, aqui eu tenho dois compostos. Ambos têm a forma molecular C4H10. Se eu digo forma molecular, não necessariamente é o mesmo composto. Exemplo, os dois têm a fórmula C4H10, mas são compostos diferentes. Ali eu tenho um butano e ali eu tenho um metilpropano. Aí tu pensa, tá, mas então o que significa isomeria? A isomeria será a sua análise de acordo a compostos que possuem a mesma fórmula molecular, mas uma diferença na estrutura. E já grava o seguinte, se eu tenho uma diferença na estrutura, então o nome será diferente, beleza? Porque lembra que os nomes dos compostos orgânicos, eles se dão pela estrutura, pela sua representação e não pela sua fórmula molecular, ok? Tanto é que iso significa mesmo, meria vem de meros, que significa o quê? Partes. Então você vai ter a mesma parte, partes iguais e assim por diante. Vamos aprofundando então e falar sobre os tipos da isomeria. A isomeria ela se separa em duas partes principais, onde eu tenho a isomeria plana, também conhecida como isomeria constitucional, e a isomeria espacial, tá? Dentro da plana, ela se divide em cadeia, posição, metameria, função e a tautomeria. Essa é a principal da plana, beleza? E a espacial ela se divide em duas partes, que é a geométrica e a óptica. Quando se fala isomeria plana, é porque a diferença estrutural você consegue observar pelo plano, tá bom? Agora, quando eu digo isomeria espacial, eu vou ter que olhar ela no plano 3D, então eu vou ter que olhar o seu espaço por completo, então um pouco mais aprofundado. Quando dizemos que eu sou isômero plano de cadeia, é porque a diferença está na cadeia. Se eu sou isômero plano de posição, a diferença está na posição e assim vai. Então, aquela especificação é onde está a diferença, beleza? Então, vamos começando. Primeiro, isomeria plana, vamos começar com a isomeria plana de cadeia. Para eu ser isômero plano de cadeia, o primeiro ponto é que eu tenho que ter a mesma função orgânica, mas a minha diferença tende a estar na cadeia. O que é uma diferença de cadeia, gente? A diferença de cadeia é justamente quando uma é normal, a outra é ramificada, uma é fechada, a outra é aberta, uma é... eu ia falar homogênea e heterogênea, só que essa seria função diferente. Uma é saturada e a outra insaturada. Isso seria um exemplo da isomeria de cadeia, beleza? Olha aqui, por exemplo. Dois compostos. Eu tenho um propeno e o ciclopropano. Ambas são C3H6. Só. C3H6. Mas perceba que a da minha esquerda ela é aberta. A da minha direita é fechada. A da esquerda é insaturada. A da direita, saturada. E ambas são normais. Mas só pelo fato de se ter uma diferença representativa na cadeia, é isômero plano de cadeia, tá? Posição. Quando falamos isomeria plano de posição, eu também vou permanecer com a mesma função, porém a minha diferença em específico estará na posição. E eu quero que você grave o seguinte, vai mudar o numeral, tá? Rodrigo, mas o que vai mudar? A posição, seja ela de um grupo funcional externo à cadeia, tá? Não heteroátomo, não pode ser heteroátomo. Exemplo, uma hidroxila, uma carbonila, fechou? Uma insaturação, se mudar a posição de uma insaturação, isomeria plano de posição. Ou a posição de um radical. Pessoal, quando eu mudo a posição de um grupo funcional, de uma insaturação, de um radical, vai mudar o numeral. Por exemplo, este meu composto da esquerda, ele é o buteno. E o da minha direita é o 2-buteno. Perceba que mudou o numeral. Na esquerda eu sou 1-eno, but-1-eno. Na minha direita eu sou but-2-eno. Então mudou o número em específico. E grave isso, por favor.
não é válido quando eu tenho heteroátomo. Por quê? Porque quando muda a posição do heteroátomo é chamada de metameria. Se o seu foco também for vestibular tradicional, eu gostaria que você lembrasse também o nome compensação. A metameria, ela também é conhecida como isomeria de compensação. Você vai ter a mesma função orgânica e a diferença na localização do heteroátomo. Perceba que eu estou utilizando o termo localização para você não confundir com posição, tá vendo? Em específico, observe que aqui o oxigênio ele está entre 2 carbonos para a esquerda e 2 carbonos para a direita. O nome desse composto é o etoxietano. Agora aqui eu tenho 1 carbono para a esquerda e 3 para a direita. Parece que eu só peguei o oxigênio e joguei para um lado, certo? Eu pulei um carbono. Mas por conta disso, você vai ter um nome diferente do composto, fato. O de cima é o etoxietano, o de baixo é o metoxipropano. E além de tudo isso, gente, quando a posição é do heteroátomo, eu tenho que chamar de metameria. Na época de escola, por exemplo, sabe como é que eu gravava? Eu pensava em metade. Meria, parte. Então, é a metade que vai separar as partes. Então, eu vou ter partes diferentes. Fechou? Etoxietano e metoxipropano. Olha aqui, oxigênio, oxigênio. Agora vamos para a difunção. Para e pensa comigo. A gente falou o seguinte já. Que nós temos a isomeria. Que a isomeria, ela se separa na plana e na espacial. Espacial. Dentro da plana existem as divisões. Quais são as divisões da plana? Cadeia, que é quando muda a cadeia. Eu falei de posição, que é quando muda a posição de uma estruturação, de um radical, de um grupo funcional externo à cadeia, e a metameria, certo? Essas 3 em comum, gente, todas as 3 eu vou continuar com a mesma função. Agora, quando se alterar a função, será isômero de função ou a famosa tautomeria. Fechou? Quando falar isômero de função, eu gostaria que você lembrasse de uma coisa que eu gosto de chamar de pares lógicos. O que são pares lógicos? Pares lógicos são, por exemplo, eu sempre vou ter essa função isômero com essa função. Os pares lógicos de função são os seguintes. O éter, ele será par lógico do álcool. O ácido carboxílico, ele vai ser par lógico do éster. E por último, a cetona, ela vai ser par lógica do aldeído. Sempre assim, gente. Qualquer questão que caia sobre isomeria plana e queira especificar a função, sempre serão esses pares lógicos. Por quê? Éter e álcool ambos têm um oxigênio e faz ligação simples apenas. Né? A perspectiva do oxigênio com os carbonos. Ácido carboxílico e éster, ambas têm 2 oxigênios e um deles é uma carbonila. Cetona e aldeído, ambas também é um oxigênio e ambas são carbonila. Só que a cetona em carbono secundário e o aldeído em carbono primário. Então lembre-se desse par lógico, fechou? Então nós temos aqui o éter e o álcool, olha aí, ó. Ali eu tenho um metoxetano e ali eu tenho um propanol. Perceba que só pelo fato de mudar o sufixo, já é isômero de função. Grave isso, por favor, mas de coração, não confunda com a tautomeria. Gente, a tautomeria, ela também muda a função, mas ela tem uma principal diferença que é a seguinte. Tauto significa equilíbrio. Meria, partes.
Um equilíbrio, gente, é um processo dinâmico. Dinâmico. Então você tem a ida e tem a volta, certo? Então você vai gravar o seguinte, vamos fazer um esqueminha aqui. Tautomeria. Tautomeria será um processo o quê? Dinâmico. Aí vamos lá, cola comigo. Quando nós falamos tautomeria, eu sempre quero que você pense em uma função orgânica apenas. Só em uma, que é o enol. A tautomeria, ela só acontece com enol. Tem enol, é tautomeria. Falou tautomeria, é enol. Rodrigo, o que é enol? Enol é quando você tem a sua hidroxila ligada a carbono, e esse carbono é um carbono insaturado. Pronto, isso é enol. Enol. Aí você vê o seguinte, existem dois tipos de enol. Existe o enol primário e existe o enol secundário. Só existem esses dois. O que é o enol primário? Enol primário é justamente quando você tem o quê? Uma hidroxila ligada a um carbono, e este meu carbono é um carbono primário. Fechou? Enol secundário. Você vai ter uma hidroxila ligada a um carbono, e esse carbono é um carbono secundário. Pronto. Só existem esses dois tipos. Enol é uma substância, gente, instável. Vou colocar aqui para cima. Instável. E pelo fato de ser instável, ela vai se transformar em outra coisa. Por isso que muita gente chama de isomeria de função, porque você vai mudar a função. Mas quando eu digo isômero de função, você está comparando duas substâncias onde não necessariamente uma se transformou na outra, beleza? Onde não necessariamente uma se transformou na outra. Agora, no enol, na perspectiva de tautomeria, uma se transforma na outra. O primário, ele se transforma no quê? Primeiro, vamos entender uma coisa. Ligação dupla, uma é sigma e a outra é pi. A pi é mais fraca. Então, o oxigênio ele atrai a ligação pi para si e vai fazer ligação dupla. Então, esse hidrogênio tende-se a sair e vai se ligar aqui no meu carbono. Olha só. Então, eu vou formar um CH3 ligado a um carbono. E esse carbono tem uma carbonila. Pronto. Que função orgânica é essa? Isso aqui em específico é um aldeído. Pronto, olha aqui, aldeído. Então, toda vez que você pensar em enol primário, eu viro um aldeído. Ah, Rodrigo, parece isomeria de função porque mudou a função. Mas o aldeído, ele volta a ser enol. Mas perceba que essa minha seta de volta, ela é menor que a de ida. Justamente porque eu sou mais estável sendo aldeído do que sendo enol. Beleza? Agora, quando falamos do enol secundário, o que vai acontecer? Mesma ideia. Ligação sigma, ligação pi. Ligação pi vai se romper porque o oxigênio vai atrair ela para si. Então, esse hidrogênio sai e vem para o carbono. Então, o que vai ser transformado? CH3 ligado a carbono. Esse carbono vai ser uma carbonila em carbono secundário. Que função orgânica é essa? Cetona. Então, observe que o enol secundário virou cetona. A cetona, ela pode voltar a ser enol, mas também em pequena proporção. Então, gente, sempre vai ser assim. Tautomeria é enol. Enol é instável. Se o enol for primário, vira aldeído. Se o enol for secundário, vira cetona. Pronto. Sempre vai ser assim. Só para finalizarmos essa parte, é importante lembrar que a tautomeria
onde o enol é carbono primário, é chamado de tautomeria aldo-enólica. E a tautomeria em carbono secundário, ela é chamada de tautomeria cetoenólica. É justamente porque quando se afirma aldo-enólica, eu tenho uma relação, um equilíbrio, né, um dinamismo entre aldeído e enol. No secundário, eu vou ter um dinamismo entre cetona e enol, beleza? Sempre desta forma. Enem gosta muito de cobrar apenas na perspectiva de o que eu tenho ali? Eu tenho um tautômero. Então você vai procurar nos reativos onde está o enol e assim por diante. Beleza? Daqui a pouco, próxima aula, isomeria espacial.